Existe um livro na Bíblia que não apenas relata o começo da humanidade, mas revela a origem de tudo aquilo que conhecemos hoje. Um livro que atravessou gerações, culturas e épocas, permanecendo vivo, atual e profundamente relevante. Um livro que fala sobre criação, propósito, escolhas, consequências e promessas que ainda ecoam na vida de milhões de pessoas. Mas o que muitas pessoas não percebem é que o livro de Gênesis vai muito além de histórias antigas. Ele não é apenas um registro do passado, é uma revelação contínua sobre quem somos, de onde viemos e por que o mundo é como é hoje. Cada capítulo carrega princípios espirituais que ajudam a entender não apenas o início da humanidade, mas também os desafios que enfrentamos até hoje. E talvez o mais impressionante é que muitas das perguntas que as pessoas fazem atualmente já encontram respostas logo nas primeiras páginas da Bíblia. Questões sobre identidade, propósito, dor, fé, queda e redenção não são novas. Elas já estavam sendo tratadas desde o princípio. Se este conteúdo já está despertando a sua atenção, considere apoiar este trabalho. Deixe o seu like, compartilhe com mais alguém para que esta mensagem alcance outras vidas e faça parte do canal. Ao fazer isso, você ajuda este conteúdo a continuar chegando a pessoas que também procuram compreender mais profundamente a palavra de Deus. Agora, prepare-se para olhar para Gênesis de uma forma diferente, não apenas como um livro histórico, mas como uma chave de entendimento, porque compreender o começo pode transformar completamente a forma como você enxerga tudo o que veio depois. Ao longo deste audiobook, você vai perceber que nada em Gênesis acontece por acaso. Cada detalhe carrega intenção. Cada acontecimento revela algo maior. Cada personagem representa uma parte da jornada humana. E, acima de tudo, cada capítulo aponta para a relação entre Deus e o homem. E existe algo muito importante que poucos percebem. O livro de Gênesis não fala apenas sobre o início da criação. Ele também revela o início da luta espiritual da humanidade. Uma luta que começa de forma silenciosa, mas que se torna cada vez mais evidente ao longo da história. Uma batalha entre escolhas, entre obedecer e desobedecer, entre confiar e duvidar. E essa luta não ficou no passado. Ela continua acontecendo até hoje, dentro de cada pessoa. Gênesis não é apenas o começo da Bíblia, é o começo da compreensão sobre a vida. É onde tudo se inicia, mas também onde muitos dos maiores conflitos espirituais são apresentados pela primeira vez. E é exatamente por isso que entender Gênesis não é apenas importante, é essencial. Porque quando você entende o começo, você começa a perceber padrões, começa a enxergar com mais clareza, começa a compreender por que certas coisas acontecem da forma como acontecem. E é a partir desse ponto que tudo muda. Porque o que você está prestes a ouvir pode não apenas ampliar o seu conhecimento, mas transformar a forma como você vê a sua própria caminhada. Capítulo 1. Esse capítulo fala sobre o começo de tudo, a criação e o propósito. O livro de Gênesis começa com uma das declarações mais poderosas já registradas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Essa frase não é apenas uma introdução, é um fundamento. Ela estabelece uma verdade que muda completamente a forma como enxergamos a existência. Tudo teve uma origem, e essa origem está em Deus. Nada surgiu por acaso, nada foi criado sem intenção. Desde o início, Gênesis revela um Deus que cria com propósito, ordem e significado. Essa abertura também responde a uma das maiores perguntas da humanidade: por que existimos? Se tudo foi criado por Deus, então tudo carrega propósito, incluindo o universo e o ser humano. A criação não acontece de forma aleatória. Cada etapa segue uma ordem. A luz separa as trevas, o céu é estabelecido, a terra e os mares surgem, a vegetação aparece, os astros são colocados no firmamento, os animais são criados. E então, no ponto mais significativo, Deus cria o homem. Gênesis 1, 27 declara: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Essa passagem revela algo profundamente transformador. O ser humano não é apenas mais uma criatura, mas alguém com identidade única. Ser feito à imagem de Deus não significa aparência física, mas a capacidade espiritual de pensar, decidir, criar, se relacionar e refletir aspectos do próprio Criador. Isso coloca o ser humano em uma posição singular dentro da criação, não superior por mérito, mas por design. Aqui encontramos um dos principais temas de Gênesis: propósito. O homem não foi criado por acaso. Em Gênesis 2,15 está escrito: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso mostra que o ser humano foi criado com responsabilidade, não apenas para existir, mas para cuidar, desenvolver, administrar e viver em comunhão com Deus. Junto ao propósito, Deus concede algo poderoso: liberdade de escolha. O ser humano não foi criado como um ser programado, mas como alguém capaz de decidir. Essa liberdade é um presente, mas também traz responsabilidade, pois toda escolha gera consequências. No Éden, tudo era perfeito: provisão, paz e comunhão com Deus. Porém, mesmo nesse cenário ideal, Deus estabelece um limite. Em Gênesis 2, 16 a 17, ele diz: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Esse limite não era uma restrição sem sentido, mas uma oportunidade de obediência e confiança. Ele revela que a vida humana sempre envolve escolhas e que o relacionamento com Deus inclui responsabilidade. A história da humanidade, portanto, não é apenas sobre criação, mas sobre relacionamento. Deus não criou o homem apenas para existir, mas para viver em comunhão com ele. A presença de Deus no jardim mostra proximidade, intimidade e relacionamento direto. O plano original nunca foi distância, mas convivência plena entre Criador e criatura. No entanto, essa liberdade também abre a possibilidade de desobediência. Desde o início, Gênesis já apresenta uma verdade fundamental: o ser humano sempre precisará escolher entre obedecer a Deus ou seguir seu próprio caminho. Outro ponto essencial está na forma como Deus cria tudo através da palavra. E disse Deus, aparece repetidamente em Gênesis 1. Isso revela o poder criador da voz divina. Aquilo que Deus declara se torna realidade. Isso também ensina que palavras têm poder. A direção da vida muitas vezes começa com aquilo que é declarado. Ordem e criação nascem da voz. Com isso, entendemos que a criação não é apenas um evento histórico, mas um conjunto de princípios espirituais que continuam válidos. O mesmo Deus que criou com propósito continua sustentando tudo com propósito. A criação também marca o início de uma jornada espiritual. O ser humano foi colocado no mundo para aprender a viver com responsabilidade, liberdade e propósito. Essa combinação, propósito, liberdade e relacionamento, define toda a história humana. Quando o homem entende seu propósito, encontra direção. Quando entende sua origem, encontra identidade. Quando entende seu relacionamento com Deus, encontra sentido para viver. Mas quando essas verdades são ignoradas, tudo se perde. Muitas pessoas hoje vivem sem direção porque não compreendem sua origem. Vivem sem propósito porque desconhecem o plano inicial. Vivem desconectadas porque perderam a referência espiritual. Por isso, Gênesis 1 não é apenas sobre criação, é sobre identidade, é sobre propósito, é sobre entender que a vida não é um acidente, mas parte de um plano maior. E é exatamente aqui que tudo começa. Mas o que parecia o início de uma história perfeita, logo enfrentaria uma mudança que afetaria toda a humanidade. Porque onde existe liberdade, também existe a possibilidade de queda. Capítulo 2. A queda. O início da separação. O que começou como um cenário perfeito, não permaneceu assim por muito tempo. Porque onde existe liberdade, existe também a possibilidade de escolha. E foi exatamente essa escolha que mudou completamente o rumo da história humana.
Em Gênesis 3, encontramos um dos momentos mais decisivos de toda a Bíblia. Não apenas um acontecimento, mas um ponto de virada espiritual que afetaria todas as gerações. Mas o que muitos não percebem é que a queda não começou com uma ação, começou com uma dúvida. A serpente aparece e faz uma pergunta simples, mas extremamente estratégica. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Perceba isso com atenção. O ataque não começa com força, não começa com imposição, começa com questionamento, porque quando a dúvida entra, a verdade começa a ser enfraquecida. A mulher responde, mas a conversa já havia sido desviada. E então, a serpente dá o próximo passo. Contradiz diretamente a palavra de Deus. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Aqui está o ponto crítico. A dúvida se transforma em decisão. E a decisão abre espaço para a desobediência. E então, acontece aquilo que mudaria tudo. O homem escolhe agir fora da direção de Deus. Mas o problema não foi apenas o ato em si. O problema foi algo mais profundo. Confiar mais na própria percepção do que na palavra de Deus. E é exatamente isso que continua acontecendo até hoje. Gênesis 3:6 diz que o fruto parecia bom, agradável e desejável. Ou seja, aos olhos humanos fazia sentido. Mas nem tudo que parece certo está alinhado com a verdade. E é aqui que a queda revela um padrão espiritual. Quando o ser humano se afasta da direção de Deus, ele passa a viver baseado apenas no que vê, sente e deseja. E isso sempre traz consequências. Imediatamente após a desobediência, algo muda dentro deles. Gênesis 3:7 diz que seus olhos foram abertos, mas não para algo positivo. Eles passaram a perceber algo que antes não existia: vergonha. A vergonha entrou, o medo entrou, a culpa entrou. E pela primeira vez, o ser humano tentou se esconder de Deus. Gênesis 3:8 descreve esse momento. E esconderam-se da presença do Senhor Deus. Esse versículo revela algo profundamente impactante. O homem, que antes vivia em comunhão com Deus, agora tenta fugir dele. E talvez esse seja um dos maiores efeitos da queda, a separação espiritual. Mas mesmo nesse momento, algo surpreendente acontece. Deus não se afasta, ele busca. Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Essa pergunta não é sobre localização física. Deus sabia onde Adão estava. A pergunta é espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: em que posição você se colocou? E essa pergunta continua ecoando até hoje, porque muitas pessoas também se afastam, também se escondem e tentam lidar com suas falhas sem voltar para Deus. Mas Gênesis revela algo poderoso. Mesmo quando o homem falha, Deus continua buscando. Outro ponto importante é que a queda não trouxe apenas consequências emocionais, trouxe consequências espirituais e práticas. A dor passou a fazer parte da vida, o esforço aumentou, a harmonia foi quebrada. Mas mesmo diante dessas consequências, Deus revela algo extraordinário, uma promessa. Em Gênesis 3:15, ele fala sobre alguém que pisaria a cabeça da serpente. Essa é considerada a primeira promessa de redenção. Ou seja, mesmo no momento da queda, Deus já aponta para a restauração. Isso muda completamente a perspectiva, porque Gênesis não é apenas um livro sobre erro, é um livro sobre esperança. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas ainda não compreenderam. A queda não foi o fim da história, foi o início de um plano de redenção. Mas a partir desse momento, algo muda definitivamente. A humanidade passa a viver em um mundo marcado por escolhas, consequências e uma constante luta espiritual. A harmonia perfeita foi quebrada, e no lugar dela surge um conflito interno que acompanha o ser humano até hoje. A luta entre fazer o certo e o errado, entre confiar e duvidar, entre obedecer e seguir o próprio caminho. E essa luta não acontece apenas ao redor, acontece dentro, porque a queda não foi apenas um evento histórico, foi uma mudança na condição espiritual da humanidade. Mas conforme a humanidade crescia, algo também começava a crescer junto: a corrupção. E é exatamente aqui que a história se torna ainda mais intensa. Capítulo 3: Noé e o tempo da corrupção.
Com o passar do tempo, aquilo que começou com uma única desobediência começou a se espalhar. A humanidade cresceu, mas junto com ela, cresceu também algo preocupante: a corrupção do coração humano. O que antes era uma escolha isolada, agora se tornava um padrão coletivo. Em livro de Gênesis, vemos que o afastamento de Deus não apenas continuou, ele se intensificou. Gênesis 6, 5 declara: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Essa passagem revela algo profundo. O problema não estava apenas nas ações externas, mas na condição interna do ser humano. O coração havia se afastado completamente de Deus, e quando o coração se corrompe, as atitudes seguem o mesmo caminho. A violência aumentou, a injustiça se espalhou, a humanidade começou a viver sem direção espiritual. Mas mesmo nesse cenário, algo chama a atenção. Em meio à corrupção generalizada, ainda existia alguém que permanecia firme. E esse alguém era Noé. Gênesis 6, 9 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso mostra que mesmo quando todos seguem uma direção errada, ainda é possível escolher um caminho diferente. Noé não era perfeito, mas era fiel. Ele não seguiu o padrão da sua geração. Ele escolheu permanecer alinhado com Deus, e isso fez toda a diferença, porque quando tudo ao redor está corrompido, permanecer firme se torna ainda mais significativo. Deus então dá uma instrução a Noé: construir uma arca. E aqui está um detalhe importante. A arca não fazia sentido lógico para aquele momento. Não havia sinais visíveis do que estava por vir. Mesmo assim, Noé obedeceu. Hebreus 11, 7 reforça isso ao dizer que Noé agiu pela fé. Ele confiou em Deus antes mesmo de ver qualquer evidência. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos desse capítulo. Fé verdadeira não depende de sinais imediatos. Depende de confiança. Durante anos, Noé construiu a arca. Enquanto isso, o restante da humanidade continuava vivendo normalmente, ignorando completamente o que estava acontecendo. E isso revela um padrão que também vemos hoje. Muitas pessoas vivem distraídas, sem perceber o que realmente importa espiritualmente. Mas chegou o momento em que aquilo que parecia distante se tornou realidade. A chuva veio, o dilúvio começou, e tudo aquilo que não estava preparado foi afetado. A arca, então, se torna símbolo de proteção, não apenas física, mas espiritual, porque ela representava obediência, fé e posicionamento diante de Deus. Quem estava dentro da arca estava protegido, quem estava fora enfrentou as consequências, e isso revela um princípio que continua atual. Posicionamento espiritual define destino. Mas o mais interessante é que mesmo em meio ao juízo, Deus demonstra misericórdia. Ele preserva Noé e sua família. Ele mantém uma linhagem. Ele não abandona o plano. Após o dilúvio, em Gênesis 9, 13, Deus estabelece uma aliança e diz: O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris se torna símbolo de promessa. Um lembrete de que Deus não apenas julga, Ele também restaura. Isso mostra que, mesmo em momentos difíceis, Deus continua sendo fiel. O capítulo de Noé não fala apenas sobre destruição. Fala sobre recomeço. Fala sobre a oportunidade de reconstruir, de recomeçar com base em princípios diferentes. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda pode começar algo novo. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. A história de Noé mostra que nem todos estarão atentos, nem todos estarão preparados, e nem todos escolherão o caminho certo. Mas aqueles que escolhem permanecer firmes experimentam algo diferente: proteção, direção e propósito. E isso nos leva a uma reflexão importante. Em que posição você estaria nesse cenário? Seguindo a multidão ou permanecendo firme como Noé?
porque a pressão do ambiente sempre existirá, mas a decisão sempre será individual. E conforme a história continua, vemos que Deus não apenas preserva, ele também chama, porque depois de Noé surge um novo momento na narrativa, um chamado que não envolve apenas sobrevivência, mas propósito. E é exatamente aqui que tudo começa a tomar uma nova direção. Capítulo 4. Abraão e o começo da promessa. Depois da geração de Noé, quando a humanidade já começava novamente a se espalhar pela terra, Deus dá início a uma nova etapa do seu plano. Não seria apenas sobre preservar a vida como no dilúvio, mas sobre formar um povo através do qual toda a história seria transformada. E é nesse contexto que surge Abraão, um homem simples, mas escolhido para algo extraordinário. Abraão, chamado inicialmente de Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma região marcada por costumes, idolatria e uma cultura distante daquilo que Deus desejava revelar ao mundo. Mesmo assim, Deus o chama de forma clara e direta. Em Gênesis 12, 1, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não havia mapa, não havia explicação completa, apenas uma direção e uma promessa. E aqui começa um dos pontos mais profundos de toda a narrativa bíblica. Deus não apenas chama pessoas para um destino, mas também para um processo de confiança. Quando Deus declara em Gênesis 12, 2, farei de ti uma grande nação, ele não está apenas falando sobre crescimento familiar. Ele está estabelecendo um pacto que ultrapassa gerações. Abraão, naquele momento, não tinha filhos. Sua esposa Sara era estéril segundo a realidade humana, e a promessa parecia impossível. Ainda assim, ele escolhe obedecer. A Bíblia diz que Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara. Isso não significa que ele não tinha dúvidas ou sentimentos humanos. Significa que sua confiança em Deus era maior do que sua segurança no que ele conhecia. Essa jornada leva Abraão até a terra de Canaã, e ao chegar lá, ele encontra um território habitado, desafios culturais e incertezas. Mesmo assim, Deus aparece novamente e reafirma a promessa. Aquela terra seria dada à sua descendência. Em resposta, Abraão constrói altares. Esses altares não eram apenas estruturas físicas, mas sinais de memória espiritual. Cada altar representava uma experiência com Deus, um lembrete de que a promessa ainda estava viva. Mas a caminhada de Abraão não foi simples. Ele enfrenta períodos de fome, deslocamentos e decisões difíceis. Em certo momento, vai ao Egito para sobreviver à escassez. Em outro, precisa lidar com conflitos familiares envolvendo seu sobrinho Ló, que escolhe as melhores terras visivelmente férteis, enquanto Abraão fica com o restante. Ainda assim, Deus reafirma novamente: levanta os teus olhos e olha desde onde estás, porque toda esta terra te darei. O mais interessante é que mesmo quando Abraão não via o cumprimento imediato, Deus continuava guiando cada passo. Isso mostra que a promessa de Deus não depende das circunstâncias humanas para se cumprir. Outro aspecto importante da vida de Abraão é a sua relação com o tempo. A promessa de um filho não se cumpriu rapidamente. Anos se passaram. Sara envelheceu. Abraão envelheceu. E o silêncio de Deus, para muitos, poderia parecer ausência. Mas, na verdade, era processo. Em determinado momento, Abraão tenta resolver a promessa com suas próprias mãos, o que gera consequências e confusão. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Quando a espera se prolonga, a tendência é tentar acelerar aquilo que só Deus pode realizar. Mesmo assim, Deus não abandona Abraão. Pelo contrário, reafirma a promessa e estabelece com ele uma aliança mais profunda. Em Gênesis 15, Deus leva Abraão para fora e o convida a olhar para o céu. Conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Esse momento marca não apenas uma promessa,
mas uma expansão da visão de Abraão. Ele começa a entender que Deus não está limitado pelo tempo, pela idade ou pela impossibilidade humana. A fé de Abraão não era perfeita, mas era crescente. Ele aprendia a confiar mesmo quando não entendia. E essa confiança é o que o torna conhecido como o pai da fé. Mais tarde, quando finalmente nasce Isaque, o filho prometido, Abraão experimenta o cumprimento parcial da promessa. Mas ainda assim, Deus continua moldando seu caráter, mostrando que a promessa não é apenas sobre receber algo, mas sobre se tornar alguém. A vida de Abraão ensina que fé não é um sentimento constante de certeza emocional. É uma decisão contínua de caminhar com Deus, mesmo quando o caminho não está completamente visível. Ele mostra que obedecer pode significar deixar o conforto, esperar mais do que o esperado e confiar quando tudo parece improvável. E assim, Abraão se torna mais do que um personagem bíblico. Ele se torna um símbolo de uma jornada espiritual que atravessa gerações. A jornada de quem aprende que as promessas de Deus podem demorar, mas nunca falham. Capítulo 5. O que Gênesis ainda nos ensina hoje? Mas existe algo ainda mais profundo escondido em Gênesis, porque o livro não fala apenas do passado. Ele revela padrões espirituais que continuam acontecendo até hoje. E quando observamos com atenção, percebemos que não se trata apenas de histórias antigas, mas de princípios vivos que se repetem na experiência humana ao longo das gerações. O livro de Gênesis continua atual porque fala sobre escolhas, tentações, fé, propósito, família, obediência e relacionamento com Deus. Ele não apresenta apenas personagens distantes, mas espelha situações que ainda fazem parte da vida moderna. O que muda são os nomes e os contextos, mas as decisões continuam sendo as mesmas: confiar ou duvidar, obedecer ou seguir caminhos próprios, manter-se firme ou desistir diante das dificuldades. A história de José mostra isso claramente. Vendido pelos próprios irmãos, injustiçado e esquecido, José passou por momentos extremamente difíceis. Ele não começou sua jornada em palácios, mas em rejeição. Não começou em honra, mas em humilhação. Ainda assim, mesmo quando parecia abandonado, havia um processo invisível acontecendo. José foi lançado em um sistema de escravidão, depois acusado injustamente e preso por algo que não fez. Em muitos momentos, poderia parecer que sua história havia perdido o sentido, mas Gênesis revela algo essencial. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes, é justamente no silêncio que o propósito está sendo formado. O tempo passa e José permanece fiel. Ele interpreta sonhos na prisão, mesmo sem ver imediatamente sua própria libertação. E é nesse processo que Deus começa a transformar não apenas suas circunstâncias, mas seu caráter. Ele deixa de ser apenas um jovem sonhador para se tornar um homem preparado para governar com sabedoria. Até que no tempo certo, tudo muda. José é elevado ao cargo de governador do Egito, ocupando uma posição de autoridade que ninguém poderia imaginar em sua trajetória inicial. E então, acontece o encontro decisivo com seus irmãos, aqueles que haviam causado sua dor. Nesse momento surge uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Em Gênesis 50:20, ele declara: "Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Essa frase não nega o sofrimento, mas redefine o significado dele. José não diz que o mal não existiu, mas que ele não teve a última palavra. Essa talvez seja uma das mensagens mais profundas de Gênesis. Deus pode transformar dor em propósito. Aquilo que parecia destruição pode se tornar instrumento de preservação. Aquilo que parecia fim pode ser apenas uma transição para algo maior. O livro de Gênesis também ensina que o afastamento de Deus sempre gera consequências. Desde Adão e Eva,
vemos que quando o ser humano escolhe caminhos independentes de Deus, o resultado é confusão, perda e ruptura. Mas quando há retorno, arrependimento e confiança, o caminho volta a se abrir. Cada personagem, cada acontecimento e cada promessa apontam para algo maior, a relação entre Deus e a humanidade. Não é apenas sobre eventos isolados, mas sobre um fio contínuo de propósito que atravessa toda a narrativa. Desde a criação, passando pelo dilúvio, por Abraão, Isaque, Jacó e José, há um mesmo tema central: Deus guiando a história apesar das falhas humanas. E talvez o maior erro seja ler Gênesis apenas como história antiga, porque, na verdade, ele continua revelando verdades espirituais capazes de transformar vidas até hoje. Ele fala com quem está em processo de espera, com quem enfrenta injustiça, com quem precisa tomar decisões difíceis e com quem sente que sua história perdeu o controle. Gênesis mostra que nada está fora do alcance de Deus. Mostra que promessas podem levar tempo, mas não falham. Mostra que erros humanos não anulam o propósito divino. E mostra que mesmo quando tudo parece desconectado, existe um enredo maior sendo escrito. No fim, Gênesis não é apenas o livro do começo, é também o livro que ensina como Deus continua agindo no meio da história humana. Agora você entende que o livro de Gênesis não é apenas o começo da Bíblia. É o começo da compreensão sobre a humanidade, sobre o pecado, sobre fé e sobre o plano de Deus. Ele não se limita a narrar eventos antigos, mas revela fundamentos que sustentam toda a experiência humana até hoje. Em cada capítulo, em cada personagem e em cada decisão registrada, existe uma camada mais profunda de significado que continua relevante para qualquer geração. Gênesis mostra como tudo começou, mas também mostra por que o mundo é como é hoje. Ele explica a origem da vida, a origem das escolhas humanas e até mesmo a origem dos conflitos que ainda se repetem no presente. Quando observamos Adão e Eva, vemos não apenas um evento isolado, mas o início da tensão entre obediência e desejo próprio. Quando olhamos para Caim e Abel, percebemos como o orgulho, a inveja e a comparação já estavam presentes desde os primeiros registros da humanidade. Esse livro também revela que o pecado não é apenas um ato, mas uma ruptura de relacionamento. E essa ruptura se reflete em toda a narrativa bíblica. Desde então, o ser humano passa a viver entre aproximação e afastamento de Deus, entre confiança e independência, entre fé e dúvida. Gênesis não apenas descreve essa realidade, ele explica a sua origem. Ao longo da história, vemos também que Deus nunca deixa de agir. Mesmo quando a humanidade falha, ele continua criando caminhos de restauração. Noé é preservado no dilúvio, Abraão é chamado para iniciar uma nova nação, e José é levantado mesmo após a dor e a injustiça. Cada um desses momentos não é apenas um acontecimento histórico, mas uma demonstração de que o propósito divino continua ativo apesar das imperfeições humanas. E isso muda completamente a forma como enxergamos a vida. Gênesis nos ensina que o caos não é o fim da história, que erros não anulam promessas e que processos difíceis muitas vezes fazem parte de um propósito maior que ainda não pode ser compreendido completamente no momento em que estamos vivendo. O livro também revela algo essencial. A humanidade foi criada com propósito. Nada em Gênesis sugere acaso. Desde a criação do ser humano até a formação das famílias e das nações, tudo aponta para intencionalidade. Isso significa que a vida não é aleatória, mesmo quando parece confusa. E talvez por isso, Gênesis continue tão atual. Ele não fala apenas sobre o passado, mas sobre padrões que se repetem no presente. As mesmas lutas entre fé e medo, entre obediência e independência, entre esperança e desespero, continuam existindo hoje. O cenário muda, mas o coração humano
permanece o mesmo. Por favor, compartilhe esta mensagem com mais alguém. Faça parte do canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Porque muitas pessoas conhecem histórias bíblicas, mas poucas realmente entendem o significado profundo por trás delas. E nunca se esqueça: entender o começo pode mudar completamente a forma como você enxerga o restante da história. Quando você compreende Gênesis, você não apenas aprende sobre o início de tudo, você começa a enxergar a vida com uma nova perspectiva, percebendo que existe um propósito maior, guiando cada detalhe, mesmo quando tudo parece silencioso ou incerto.